Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao seu trabalho de toda a vida sendo jogado no ralo pela pura força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle de como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Ao invés de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso produtos afogados, Zenão se concentrou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro apesar de sua situação. Hoje as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam chegar a extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não têm emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações hoje da mesma forma que foi aplicado há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, e portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a todos, e portanto, não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das 4 paredes de uma escola, ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista de renome, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de quão diversos eles são. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam disso completamente. Musônios Rufus, professor de Epicteto, disse certa vez: "Não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres não se agradam menos do que os homens com atos nobres e justos, e rejeitar o oposto de tais ações. Já que é assim, porque é apropriado que os homens procurarem e examinar como eles poderiam viver bem, isto é, praticar a filosofia, mas não as mulheres." Mesmo numa época em que não era popular,
as mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora sugue, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício em aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tomando banho frio quando você normalmente toma os quentes. Não coma nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Por ser capaz de suportar nessas situações incômodas, indiretamente preparamos nosso mental para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente empurrados para baixo nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, ter uma determinada aparência ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser lançado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e assim, muitos pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de ligar para as cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o contrário, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora fora de seu controle e que a única coisa que eles poderiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como Rational Emotive Behavioral Therapy e logoterapia. REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica. E quando você perceber que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo como tudo mais. Temos que religar a maneira como pensamos, fora com o velho, com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar fixados nas coisas que não podemos controlar. E, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente para águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ficar tranquilos com o fato de termos vivido uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Lembre-se, tudo tem um fim.